Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre algumas ideias de como e quando cobrar serviços ditos espirituais. E se devemos, né? Vamos entrar na história da palavra salário e trabalho, né? Salário vem de salarium. Na Roma antiga, em vez de dinheiro, né, geralmente as moedas de ouro ficavam com os reis e o sal era dado ao povo, né, em troca de serviço. Tripalium ficou um termo pejorativo para trabalho, porque é onde se forçava as pessoas a serviços pesados e repetitivos. Algum escravo da época observou um instrumento de tortura chamado tripalium, que aqueles que desobedeciam os imperadores eram amarrados nos tripaliums, que era como se fosse uma cruz em forma de X, e mandava-se cavalos, né, se afastar, amarrando os membros daquele, era terrível. E a pessoa era estripada, né, muitas vezes amarrado até no intestino, se fazia uma cisão ali, era terrível. Olha só como vemos a questão do trabalho. Então é muito melhor a gente usar o termo serviço, né? Ser visto, né? Porque é o ser trabalhando. Então, essas conotações pejorativas à parte, acabou fazendo todo um sentido crucial no que vemos hoje, a monetização, a remuneração e o trabalho em si, né? Tudo que movimenta energia gasta energia. Por exemplo, mesmo quando eu vou fazer o bem, eu preciso ah, acatar com muitos compromissos burocráticos, né? Se eu vou fazer o mal, eu vou pagar civilmente por isso, tem um preço, né? Tudo que movimenta tem troca, né? Ação e reação. Eu pesquisando, né, nas minhas experiências, nas minhas andanças oníricas, eu uso a hora de sono, como vocês já conhecem, o meu trabalho, para mim, por mim mesmo, responder às minhas dúvidas, às minhas inquietudes internas. E muitas noites dormi pensando, né, e transporto isso para o sono. Mestres, por favor, me respondam. Quando devo cobrar? Em quem eu devo aplicar a minha bondade, né? O meu esforço, a minha energia? Eu ouvi de uma consciência que eu não vou descrever aqui porque ela não tem forma, não é preciso ter forma, a consciência não necessita de se manifestar em forma para ser. Ser é uma coisa, estar é outra. Isso a gente já falou muito, né? Nossas escolas também enfatizam isso. Dizer assim, vocês aí na Terra, né, puniriam um construtor de uma casa que será usada para tráfico, o dito tráfico de vocês? Eu logo respondi, né, porque ali é tudo se responde mentalmente. Não, eu acredito que o pedreiro é o pedreiro, ele não tem culpa, ele vai cobrar. Mas aquilo vai ser usado para o mal humano, não é mesmo? Alguém que fabrica arma, ele vai cobrar, né, a matéria-prima, o trabalho que ele teve de tirar matéria-prima, produzir a pólvora, as cápsulas. Ele não está fazendo com o intuito de beliquismo, né? Ele não está querendo proclamar uma guerra, mas ele depende daquilo ali porque é a área que ele entende, os ferreiros, né? E aí tem tudo uma questão monática do raio da criação. Alguém veio para trabalhar com a terra, com os minerais. E entre esses pode estar armas, né? Lâminas.
né? Os forjadores antigamente, inclusive a alquimia, tinha o simbolismo da espada forjada, a espada do rei Arthur, forjada em fogo, né? Então, vejam que a questão é a intenção, né? Eu estou produzindo isso aqui. Agora a intenção é sua, o que que você vai fazer? Eu tenho que cobrar pelo material, porque eu tive que pagar terceiros para ter esse material para chegar a esse produto. Só tem coisas que tu não pode avaliar como esforço. Por exemplo, você ensinar viagem astral, né? Monetizada, cobrada. Viagem mental, piorou mais ainda, porque mente. Com a mente tu viaja na velocidade de um pensamento. Nem você gasta energia, né, a ponto de essa energia entrar em escassez, né? Viagem astral você faz toda noite ao dormir. Então, quer dizer, é uma mecânica gratuita da natureza, né? A natureza faz a desligação atômica de corpos. Você tem um fio ali e continua recebendo energia. Então, como eu vou cobrar para ensinar o que você já faz? É como eu querer ensinar etiqueta para você caminhar. Você já caminha. Para que vai servir a etiqueta para caminhar? Moça, rebole. Homem, caminhe firme. E eu cobrar eles R$100, R$200 para a pessoa ir ali ficar 1 hora ouvindo isso. No que é útil evolucionalmente se você já caminha? O jeito que você caminha vai depender da sua postura, de sua saúde, de sua idade, de sua disposição e energia. Então é uma coisa muito pessoal. Eu não posso vos ensinar como. Tem a questão dos signos também. Tem signos, por exemplo, Áries, eles costumam caminhar com a cabeça projetada para frente. Parece que estão com pressa de chegar primeiro à cabeça. O leonino anda com o peito estufado. Aí às vezes considerado até como arrogante, né? Narcisista, mas não é. É o centro, aquele chakra que está mais trabalhando naquele signo para dar a tônica do signo. E caminha mais para frente. O sagitariano anda com as pernas meio abertas assim, porque tem muita força motora, né? Tem muita força, como a do cavalo mesmo, nas coxas. Os signos da terra geralmente têm braços fortes, né? Trabalhos manuais, muito, né? Então é muito interessante que tem coisas que não é ensinável. São coisas que são intrínsecas ao gênero humano. Como dormir, como... O que eu posso é cobrar o medicamento que foi feito. Ele foi processado, ele foi manufaturado. Um medicamento para quem não consegue dormir. Mas eu sou um profissional, né, acadêmico da área da psiquiatria. A pessoa vai lá e diz, mas não consigo dormir nem com remédio. Aí entra a área alternativa. A área alternativa vai ter que usar de energia, vai ter que usar de uma outra retórica, uma retórica mais profunda, né, e metafísica. Só que aquele profissional vai depender, ele vai ter que despender de energia dele. No caso das terapias alternativas, como o Reiki, como o passe espírita, né? O próprio passe espírita não é cobrado, né? É feito fraternalmente, porque está ligado às ordens kardecistas. Mas há também curandeiros por aí, né, em nome da espírita, que cobram algum valor. Depende de o quanto o profissional tem que se esforçar, porque depois ele vai ter que se alimentar para aquele prana voltar através do alimento, ou ele vai ter que, né, ter um tempo para meditar, fazer pranayama e se recarregar para poder doar de novo, né? Perdoar, né? Doar além de si, às vezes a gente precisa também de ajuda, porque quando tu perdoa demais, né, tu te doou demais. Então a questão de doação, às vezes tu precisa de uma sustentação material para que aconteça essa doação. Por exemplo, eu não tenho condição de dar cesta básica para todos, dar
sanduíche para todos, né? Que nem eu já vi em postos de saúde, achei maravilhoso, até parabenizei as pessoas que estão à espera, ao aguardo ali com seus entes lá, né, adoecidos, né, internados, ganhando sanduíche e cafezinho. Só que eles precisam, daí ao mesmo tempo, eles precisam vá lá na nossa instituição, se vocês puderem colaborar com qualquer coisa para nós continuar esse trabalho. Então, quer dizer, ninguém dá nada para ninguém. O problema é que o gênio do dinheiro não pode se tornar um gigante do dinheiro, um monstro. Não vê que tu vai ver os preços hoje, você diz, que monstruosidade, que horror, o preço dessas coisas. É isso que está acontecendo com o dinheiro. O dinheiro não está se transformando num gênio que te realiza alguns desejos e até vontades. Por exemplo, se tu tem um grande projeto fraternal na tua vida, tu vai precisar do dito do dinheiro, do valor, né? O problema é que se transformou um monstro. Então, quer dizer assim, é uma coisa que está nos afastando, inclusive, da bem-aventurança de bem usar o dinheiro, porque o dinheiro parece que é um monstro que a gente está afastado dele, né? A gente não é remunerado conforme o esforço. Todo mundo se queixa. Por que virou trabalho, virou tripalium? Como se fosse um objeto de tortura, um instrumento de morte, de medo, né? De desgaste. Por quê? Porque parece que você está sendo forçado, você está sendo escravizado, estripado. Suas forças se vão. Eu tenho inclusive um problema no meu braço esquerdo, que eu já, pela sensibilidade anímica, fora da fisicalidade, eu vi do que se trata. Eu estou com um cordão nos nádeos. Ele está perpendicular, ele está, vamos dizer, como que retendo, é como se eu fizesse um torniquete, ele está trancando a minha circulação. O que eu faço? Eu por mim eu consigo, eu sou terapeuta. Será que eu consigo por mim? Se eu não conseguir, eu vou ter que usar a energia de outra pessoa. É justo eu pegar a energia daquela outra pessoa para romper esse cordão energético? A ponto de criar inflamações no corpo astral, né? Só que não dói. No astral não dói, dizem que dói. E a dor emocional, dor mental, isso aí são formas que os corpos querem ser físicos, de tão apegados que estão com o físico. Eles têm que parar de atrapalhar, querendo sentir dor física, querendo ser físicos, e fluir, e ver que o sofrimento é opcional, que eles têm controle sobre essa dor que é psicológica, que ela não é real, porque tem que ter terminais nervosos para sentir dor física. Então a alma não está sentindo dor, ela está sofrendo, sobre ferre, ela está como se cravando a si própria, mas ela não tem o que sentir, né? Ela não tem por que se autoagredir, porque a alma ela não sente, a gente vai perdendo o tato conforme vai se utilizando. Esses corpos cada vez são menos táteis. Tanto é que a gente não vê, a gente tenta tocar, não consegue. Então, quer dizer, como vai ter tato? Não há terminal nervoso. Apenas réplicas, formas elétricas de órgãos que estão ali apenas para manter a questão de coesão e a questão prânica, fluídica, dentro daqueles órgãos. Porque o dia que não tiver a forma e não tiver o fluido, o trânsito prânico, o órgão se desmancha. Daí vai acontecer a necrose ou, no fenômeno da morte, a decomposição. Por isso que o corpo decompõe quando os corpos saem, porque não tem mais a forma e o transporte prânico, né? A capilarização prânica. Só isso. Isso é a morte física. As pessoas às vezes são chocadas, mas não entendem, não são científicas em si mesmas, para entender. Então, voltando para a questão da monetização, do valor, né? Quando tu doa alguma energia, ou um médico vai ali, faz uma incisão em ti, ele corta. O trabalho dele é cortar. Ele teve que pagar para aprender a cortar. Então você colabora com ele por aquelas horas, noites que ele perdeu para aprender a cortar. Mas ele não sabe como funciona a questão energética. Ele consegue entender a questão dos humores. Os humores, eu digo, fluidos, como funciona.
como o sangue troca de venoso para arterial e vice-versa, né? Quebra de enzima, digestão, metabolismo, metástase. Ele entende. Você paga ele por isso, só que às vezes eles abusam, né? Para ir lá e te dar um paliativo, um tarja preta, um remédio controlado. E você não resolve a parte causal ou causorum do efeito que é a doença física, que pode ser tratada ou não, dependendo, né, se já não está tarde demais. Aí entra o terapia holista. O terapia holista, parece que ele não está fazendo nada em posição de mão, ele está doando, ele está enxergando, porque se tu não usa a imaginação ativa, nada acontece, porque tudo é mental. Primeira lei do Kybalion, né? Então, para mim poder operar, mesmo que eu não estou fazendo uma incisão, eu não sou um acadêmico, eu estou doando alguma coisa de mim. Então, se eu estou doando de mim, isso é valor. Os meus valores, eu tenho que ter valores capitais cósmicos para doar. E isso se converte em uma troca de valor físico, que pode ser um agradecimento, né? De um muito obrigado a uma remuneração justa, nem mais nem menos. Vou te pagar isso. Por isso que o profissional tem que ter muita senso de justiça, senso de amor, né? Porque o amor, acima de tudo, pessoas, o amor é que deve ser o valor. Amor é igual valor. Acima de tudo, onde você estiver, se você não ama o que está fazendo, não tem valor nenhum. E se você não faz sua terapia, ou você que é profissional da área de saúde linear, não faz com amor, só preocupado em quanto eu vou ganhar, louco para né, para despachar o paciente. Eu vejo meu filho, eu já fui, né, atendido, é meia hora de consulta, te atende em 10 minutos, louco para te livrar, tomar cafezinho, já pegar tua grana no final, lá no balcão. Passa lá e paga, toma um comprimidinho. Isso não é amor, gente. Isso aí é tratar as pessoas como cães, né? Enxota, dá um osso e enxota. Para de me incomodar. Então assim não pode ser, assim não é justo. Porque tudo que é espiritual deve ter linkagem com o amor universal. Até mesmo as atividades lineares tem que ter amor. Porque a gente está aqui para quê? Estamos fisicamente para experimentar o amor onde não há amor, onde tudo é denso, onde a vontade é desejo, onde a consciência é intelecto e onde amor é paixão. Vejam, gente, a gente veio aqui para inverter a polaridade. Então devemos ter amor acima de tudo. O que você fazer de sua vida e para os outros, que seja, que o estandarte disso, que a bandeira disso seja primeiro o amor, né? E abaixo você finca esse estandarte nos valores terrenos, porque para uma bandeira ficar hasteada, ela precisa de uma base, e a base é, logicamente, que é a monatização, para valorizar é a troca de espírito e matéria, né? Os valores terrenos vendo os valores espirituais, materializando isso como? Em uma colaboração, um sistema de trocas. Eu dou a minha energia, eu dou o meu esforço e você dá. Só que muitas vezes não bate coisa com outra. Ou o esforço é muito pouco e se ganha muito, a gente reclama aí de grandes empresas, que empresários e diretores que ficam lá sentados o dia todo, ainda criando bico de papagaio e problemas para depois vir e acabar gastando todo aquele dinheiro que eles ganham excessivamente, torrando aquele dinheiro com o terapeuta, que às vezes se aproveita também, que dá um pouquinho da sua energia e não resolve o problema daquele. Ou o médico lá que, né, remedia com paliativos que só vai inibir, cortar sinapses, sinais neurais, sinais terminais, e o cara vai achar que tá bom, quando vê dar uma pane no sistema, ele morre na cadeira da diretoria dele.
Ele morre saindo com a sua pasta e com a sua gravata, né? Cai no meio da rua, como eu já vi, né? Muitos casos, a gente vê aí muitos casos, né? Pessoa super bem, pum, dá um AVC, né? Super bem de vida. Então, quer dizer, muitas vezes o valor não é o dinheiro, o valor é a saúde, o valor é o amor também daqueles que proporcionam um bem-estar e saúde ao outro, né? Questão da alimentação também. Se você, por exemplo, é um terapeuta e dentro entra no nutricionismo, você vai dar dicas de alimentação adequada, né? Não quer dizer que a pessoa vai querer ter que se apegar no corpo, mas pelo menos assim, enquanto ela está evoluindo, ela precisa do corpo por um tempo para aprender, né? Que isso aqui é o corpo que filtra, até para ela entender as coisas. O que ela tem que fazer? Ela vai passar a receita, aquela pessoa vai ter que ir lá naquele que produziu, que suou, né, que comprou do produtor, do agricultor, vai ter que comprar os alimentos adequados. Não tem isso, nisso não tem injustiça. O que tem injustiça é o valor, o dinheiro virar o monstro. Eu aproveitar, eu tenho o produto e tenho a demanda, então eu vou cobrar, eu vou escravizar essas pessoas. As pessoas vão pagar qualquer preço para ter isso que só eu tenho. Eu sou terapeuta e a pessoa lá vai achar que tem um curandeiro, salvador, né? O Jesus Cristo, o Buda. Eu vou aproveitar, eu vou cobrar bastante, porque aquela dor está cegando aquela pessoa. Ela só quer que aquela dor passe. Ela não quer saber o valor, ela é capaz de dar a alma dela em troca, desde que o corpo pare de doer. Então não é justo, pessoas. Nós temos que ter equilíbrio, principalmente quando vai lidar com coisas de valor que, na verdade, devem ser feitas, acima de tudo, com o valor único, que é o amor. Esse não tem preço. Paz reverencial a todos.